Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos aí novamente, né? Nós estamos falando sobre os ditos animais imundos e limpos, né? No primeiro vídeo, nós fizemos uma abertura aí, nós fizemos uma reflexão sobre o contexto, né, de Ellen White sobre as leis de saúde, e não só ela, como outras denominações também que têm o vegetarianismo como regra e doutrina baseada nas escrituras, né? Não vou dizer as denominações que têm qualquer outra plataforma para manter essa doutrina, né? Estamos falando das denominações que têm como base as escrituras para não comer nenhum animal, porque conforme leem em Levíticos capítulo 11, 12, 13, 14 15, né, que eles são imundos. Mas imundos por quê? Porque eles são animais que transmitem alguma doença? Ou porque são imundos por causa da ritualística, né? E nós estávamos falando lá do que a lei lá para os judeus é que se ele pegasse um animal que teria morrido por si só, ele não poderia comer, porque era considerado imundo, mas ele poderia vender ou dar para um estrangeiro, né? E nós perguntamos, é assim que se trata um estrangeiro? Né, amado? Uma outra questão que deve ser levada em conta, então, amado, é: o que vem de dentro do porco não é imundo? O que vem de dentro do camarão também não é? E o que vem de dentro do coelho, marimbondo, mosquito, mosca, também é imundo, certo? Porque está lá, na lista dos imundos e não imundos, Levíticos capítulo 11, né? Jamais um reformador de saúde, amado, comeria um caldo de camarão com farinha. Por quê? Porque é considerado imundo. Mas mel, muitos comem. A abelha não é classificada como inseto limpo. Só os gafanhotos e os grilos são os únicos insetos limpos. Levíticos capítulo 11, verso 20 e 21. E o mel é o resultado da mistura do néctar, né? Do néctar das flores com uma secreção, né? Uma espécie de gosminha que as enzimas digestivas das abelhas fabricam, né? Mas a escritura fala muito bem do mel. Mas os reformadores de saúde comem mel. Mas o mel é da abelha. E sai da abelha ali uma secreção digestiva que, misturada com o néctar, fabrica o mel, né? Então, amado, como pode um alimento tão saudável e limpo ser fabricado por um animal imundo? Isso também indica que o sentido dessas regras, amado, nada tem a ver com o quê? Com a saúde. E falando em mel, amado, uma curiosidade, vamos lá? Sansão comeu mel, tirado do enxame de abelhas que estava onde? Num cadáver de um leão, amado. Nazireu de Deus. Juízes capítulo 14, de verso 8 e 9, você vê isso lá. E também deu para os seus pais comerem. Ora, tudo que tocasse um corpo morto ficaria imundo. Levíticos capítulo 11, Ageu capítulo 2, verso 10 a 13. E os favos de mel estavam no leão, morto, imundo. Sansão queria envenenar a si e a seus pais? É óbvio que não, né, amado? No entanto, não há nenhuma linha sequer condenando o ato de Sansão de ter pego aquele mel lá, comido do cadáver do leão e dado aos seus parentes. E também muitos diabéticos, né, amado? Inclusive reformadores de saúde já usaram insulina. Insulina. E os transplantes de válvula mitral suína para os corações humanos, porque o coração que mais se aproxima do coração humano é o coração de porco, né? Será que algum adventista, né, reformador de saúde, com problema no coração, iria morrer? Não come mel? Se tudo, amado, que vem desses animais é prejudicial à saúde, né, à saúde humana, assim como afirma, né, a papisa dos adventistas, a Ellen White, jamais se poderia introduzir partes imundas para dentro do organismo humano. Sobre os animais imundos serem portadores de enfermidades, amados, sabemos muito bem que qualquer animal puro ou limpo pode sim ser transmissor de doenças, se estiver o que? Contaminado.
Até mesmo as próprias plantas, amados, se estiver contaminada ou se forem de sua origem, podem transmitir alguma coisa mal para o corpo humano. Além do que, a doença da vaca louca, a febre aftosa, a gripe do frango são nocivas ao homem. E não é o coelho, o imundo, que as adquire ou a transmite. Reparou, amado? Eu falei de animais limpos. Vaca, frango, né? Animais considerados limpos, são essas que transmitem essas doenças. Não é o coelho. A carne de porco pode transmitir tênia e triquinose, claro, amado. Assim como a carne do boi, que é limpo também. Os dois, considera um limpo e o outro imundo, mas os dois podem transmitir a mesma doença. Vamos aumentar um pouquinho essa questão. Vamos lá. Álcool. Outra indagação é sobre as bebidas. Vejam, vamos lá. O vinho e bebida forte, né, fazem mal à saúde. E por que o vinho e a bebida forte, sendo líquidos nocivos à saúde, nunca foram classificados como imundos? Eu não vejo, né? Os vegetais. O Criador disse que o homem se alimentasse de todas as ervas que dão semente, de todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Gênesis capítulo 1, verso 29. E depois da queda do homem, o Criador disse que ele comeria a erva do campo. Amado, o Altíssimo é o Criador de tudo e nada surgiu da evolução, correto? Então, desde aqueles primeiros tempos, haviam ervas e plantas venenosas, nocivas à nossa saúde. Como exemplo, a mamona. A mamona, que é o Ricinus communis, é um fruto que dá semente de uma árvore, mas nós não comemos, pois sua ingestão, amado, pode até levar à morte, levar ao óbito. Vamos a outros exemplos. A beladona, a buchinha, erva moura, a erva moura inglesa, a mandioca brava, urtiga, palmeira sica, comigo ninguém pode, cogumelos venenosos. Mas também existem, né, aqueles cogumelos que são comestíveis, né, como os champignons, né? Mas veja, também esse exemplo aqui, vamos lá. O fruto da beladona, que é a tropa beladona. A ingestão de 5 desses pequeninos frutos, amado, pode levar a óbito uma pessoa adulta. Muitas plantas, frutos ou ervas são venenosas, têm efeitos entorpecentes e até abortivos, entre outras sequelas. Podem causar coma e até a morte. E o Criador nunca deu uma relação de vegetais limpos e imundos. Será esta uma questão de saúde? Onde está a relação dos vegetais limpos e imundos, puros e impuros? Não é curioso, amado? Não é para se pensar? Digamos que fosse uma questão de saúde. Vamos entrar nessa linha aí. Vamos entrar nesse caminho aí. Se eu comer uma fatia de mortadela ou um camarão frito, isso faz muito mal à minha saúde, né? Vamos lá, vamos andar por aí. Por isso o Criador deu a relação dos animais que nos fazem mal se comermos. Tá bom, vamos continuar andando por aí. Mas se eu comer 5 frutinhos de beladona, posso morrer. E o Criador não relaciona essa frutinha como imundíssima. Cadê a lei, amado, de saúde para os vegetais? E agora, senhores reformadores de saúde? E agora? Ellen White também disse que a carne de porco produz lepra. E que o consumo dessa carne está causando o mais intenso sofrimento à humanidade. Mensageira do Senhor, página 281, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 393. Mas não há registro sequer na história da medicina de alguém que adquiriu lepra por comer carne de porco. Não existe um relato sequer, amado. Além disso, o mais intenso sofrimento da humanidade, muito antes de Ellen White dizer que a causa do sofrimento da humanidade é comer carne de porco, muito antes disso tudo e até hoje, sempre foi o que o sofrimento, a causa do sofrimento humano? Guerras, violências, prostituições, homicídios, roubos, né? Atentados, invejas, adultérios, imoralidade sexual, os maus desígnios. E para os dias de hoje podemos ainda acrescentar vícios em drogas, tráfico, sequestro, alcoolismo, ganância, pedofilia, estresse, assaltos, etc, etc, etc. O mal da humanidade não é comer carne de porco, gente. E tudo isso o Salvador já tinha dito há muito tempo atrás.
que vem de dentro do coração dos homens, não vem de fora. O que entra pela boca, lá em Marcos 7. Sobre o que entra pela boca, em Marcos 7, os reformadores de saúde afirmam que o Salvador e os judeus, nesse caso, estavam tratando sobre a impureza ritual. E está correto, pois as restrições alimentares faziam parte da impureza ritual. O texto foi explícito sobre isso. Os judeus, ao longo dos tempos, criaram várias tradições para melhor seguir as leis. Por exemplo, vamos lá. Os judeus passaram a lavar cuidadosamente as mãos antes de comer. E tudo o que tinham comprado no mercado, lá na praça onde eles andavam, e também os jarros, os copos, os vasos de metal e etc. E também coavam todos os líquidos antes de beber para não engolir o quê? Um mosquito, sem perceber, caso tivesse um mosquitinho lá, um mosquito morto no líquido. Mateus capítulo 23, verso 24. E isso tudo por quê? Para não ficarem o quê? Imundos. Muito bem, é isso aí mesmo. No mercado, amado, o contato, mesmo sem querer, com alguma pessoa imunda ou com uma imundícia qualquer, tornaria o alimento ou o vasilhame imundo. Se um mosquitinho estivesse no vinho, mesmo que imperceptível, pronto, a pessoa ficava imunda. A lei condenava quem ficasse imundo, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Levíticos capítulo 5, verso 2 e 3. Por isso, amado, os mestres da lei elaboravam orientações que eram passadas pelas gerações em uma forma oral não escrita. É claro que lavar as mãos é recomendável pelo ponto de vista médico, mas os judeus não faziam isso com esse objetivo. O ponto de vista na época não era higiênico, era ritual para evitar contaminações de imundícias, por não prejudicassem a participação deles das ritualísticas lá do templo, do tabernáculo, né, amado? Se naquela época, e principalmente naquele caso, comer sem lavar as mãos era questão de higiene, então o Messias e os discípulos que comeram sem lavar deram um mau exemplo, foram anti-higiênicos? E o que é que entra pela boca, vai para o ventre e depois sai do corpo? Não são os alimentos? E o que contaminava a pessoa referente à comida? Alimento imundo. Levíticos capítulo 11, versos 43 e 44, amado. Em Marcos 7, os próprios discípulos ficaram pasmos, e disseram não entender a declaração de nosso Salvador. Tamanho foi o espanto deles ao ouvir o Messias dizer que nada que entra pela boca contamina o homem, sendo que a lei declarava claramente que os animais impuros, imundos, contaminavam o homem. Marcos capítulo 7, verso 18. Não era isso que a lei dizia? Que quando ele comia pela boca, entrava pela boca, estava contaminado, e o Messias disse não. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai do coração, amado? Vamos lá, vamos fazer uma comparação aí de pensamento sobre Ellen White, a mensageira do Senhor, e o nosso Messias, o nosso Salvador, amado. Vamos lá. Afirmou a senhora White: muitos dos artigos de alimentação livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam eram proibidos aos israelitas. Não era que fosse feita nenhuma distinção arbitrária. As coisas proibidas eram nocivas, e o fato de serem declaradas imundas ensinava a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras. Aquilo que corrompe o corpo tende a corromper a alma. Veja bem, aquilo que corrompe o corpo tende a corromper a alma. Incapacita o que o usa para a comunhão com Deus, torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Está escrito lá na A Ciência do Bom Viver, página 28, edição 1959. Tem-me sido comunicado por muitos anos o conhecimento de que a carne não é boa para a saúde e nem a moral. Comer carne é imoral. Conselho sobre regime alimentar, página 413. Tomar chá e café é pecado. Você toma chá? Desculpa, mano. Você toma chá? Você toma café? Segundo Ellen White, você está em pecado. E eu acreditei muito nisso, amado. Eu não tomava café, não tomava chá. É pecado, amado. É condescendência prejudicial que, como outros males, causa dano. Opa, desculpa, amado. Voltando aqui. Causa danos à alma.
Conselhos sobre Regime Alimentar, página 425. Vamos lá, vamos analisar. Segundo a Escritura, o homem foi feito o quê? Por dois elementos, dois componentes, né? Do pó da terra, a parte material física, ou o espírito, ou a alma, parte imaterial, não física, certo? Certo. Analisando então a declaração da senhora White, aquilo que corrompe o corpo tende a corromper a alma, vemos que ela afirma que a comida imunda, coisa material, coisa palpável, coisa física, né? Afeta a alma, parte imaterial. Então você comendo carne vai te afetar a sua espiritualidade. Então, por exemplo, alguns camarões fritos fazem mal, não só para o meu corpo físico, mas atacam também a saúde da minha alma. É isso que ela está falando, é isso que ela está afirmando. Mas como pode o vírus, a doença, a moléstia, que são distúrbios em organismos físicos, materiais, atingir minha alma? A alma é física por um acaso? Seria mais ou menos como dizer que o relâmpago fica gripado, que o vento pegou cachumba, ou que o trovão está com sarampo. É alguma coisa absurda assim nesse caminho, né? Mas sabe o que eles dizem lá, e o que eu disse muitas vezes? É o seguinte, que quando você come coisas imundas, né? Isso quebra a sua comunhão com o Espírito Santo do Pai. Isso entorpece a sua mente, é isso que eles pregam. E mesmo considerando a absurda hipótese da alma, ou fôlego de vida, ou espírito, ou seja, a nossa parte imaterial, não física, ficar literalmente doente, isso em nada interfere na comunhão com o nosso Criador. Será então que todas as pessoas doentes, ou que morreram, ou morrem de alguma doença, por exemplo, que foi causada pela alimentação imunda, jamais tiveram comunhão com o Criador? Será? Isso é um tremendo disparate, é um absurdo. Né? É uma brincadeira tudo isso. A pessoa doente, assim como qualquer um, é salva pela fé. Tiago capítulo 5, verso 15, amado. Mas, contrariando frontalmente a Escritura, Ellen White afirma que uma pessoa terá sua alma corrompida e ficará literalmente doente devido ao consumo, por exemplo, do terrível e maligno sanduíche de queijo com presunto, tornando-se, consequentemente, incapaz de comungar com o Criador. É isso que ela afirma. Esta estranha e confusa linha de raciocínio conduz à crença de que, por exemplo, amado, se uma pessoa comer camarão, ostras, coelho, carne de porco, siri, etc., além de ficar doente fisicamente, tornar-se-á um mau caráter. Lembra que ela falou lá que afeta a moral da pessoa? Transformar-se-ia em uma pessoa má. Se o Criador é amor, uma pessoa incapaz de ter comunhão com o Altíssimo só pode ser uma pessoa ruim, que não ama, que passa para o outro lado, não é isso? Sim, pois só existem dois lados, o bem e o mal. Ou você ficará com o Criador ou não. Não existe meio termo. Com isso, Ellen White afirma que se você comer comidas imundas, aquele sanduichinho, aquele sanduba lá, né? Aquele bauruzão, né? Se você comer um bauru, né? Você vai para o lado do mal. Então o indivíduo pode ficar mesquinho, avarento, mentiroso, cobiçador, trapaceiro, ladrão, etc, etc, etc. As afirmações absurdas de Ellen White conduzem a esse entendimento. Será isso, amado? Mas nós vemos através da história que muitas pessoas que tiveram graves doenças, e as doenças corrompem o corpo, né? E até seus corpos mutilados devido às mesmas, não se tornaram más. Pelo contrário, passaram a ser pessoas muito humanitárias, com caráter melhor que antes, tornando-se o que? Verdadeiros exemplos de superação a serem seguidos. Né? Quem nunca leu ou viu matérias sobre pessoas que estiveram à beira da morte ou ficaram mutiladas devido ao câncer e se tornaram verdadeiros líderes de nobres causas, ajudando muita gente com o mesmo sofrimento? E agora vem Ellen White e diz que se a pessoa comer um sanduíche de presunto vai se tornar um mau caráter. Além de ficar doente, vai se tornar mau caráter. O Messias disse claramente que nada que entra no ventre do homem o contamina, porque não entra no coração. Vai para onde? Vai para o ventre e depois sai do corpo, ou seja, intestino, vira tudo fezes, vira cocô.
não mexe com o intelecto, com a espiritualidade da pessoa, amado. Ou seja, amado, isso é um processo puramente físico. A comida vai para o estômago e depois de digerida, é processada e sai lá do corpo da gente. Os males, amado, que podem contaminar as pessoas são aqueles que vêm de dentro do coração dos homens. A inveja, a avareza, o adultério, a prostituição, furtos, homicídios, etc, etc, etc. Marcos capítulo 7, versos 15 a 23. E é isso que contamina e deixa a pessoa incapaz de ter comunhão com o Criador, amado. Se houvesse algo realmente na questão da comida que deixasse a pessoa incapaz ou inapta para ter comunhão com o Pai, com o nosso Criador, ou seja, vai nos deixar a nossa alma corrompida, o Salvador teria alertado nós com certeza sobre isso. Veja que oportunidade o Messias teve naquele episódio de Marcos 7 de alertar a todos sobre as terríveis comidas que deixam as pessoas incapazes de ter comunhão com o Criador. Ele teve uma oportunidade ótima, mas não fez. Se aquilo que eu como pode me contaminar e me excluir da comunhão com o Criador, o nosso Salvador certamente naquela ocasião teria alertado aquela multidão, amado. Se, como afirmou Ellen White, as comidas prejudiciais são contaminadoras, tendem a corromper a alma, incapacitando a comunhão com Deus e ainda, a carne não é boa para a saúde nem a moral? Como o Salvador disse que nada, repito, amado, que nada entra pelo ventre do homem ou pode contaminar moralmente? As afirmações de Ellen White são totais e completamente contrárias aos ensinamentos do Messias. O apóstolo Paulo, em sintonia com o Salvador, diz que o reino do Criador não é uma questão de restrições alimentares. Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, amado, não fala do mesmo assunto que 1 Coríntios 8, tá? Temos que separar bem essas coisas aí, porque com certeza virá algum reformador de saúde, algum vegetariano aí desse sistema aí que defende isso, vai querer fazer uma comparação. Nos dois casos, amado, a recomendação de Paulo é a mesma: evitar de escandalizar os fracos na fé. Mas os assuntos utilizados são diferentes. Em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo, como de costume, é bem claro. Ele repete 5 vezes que fala de comidas sacrificadas a ídolos. Em Romanos capítulo 14, ele não diz nenhuma vez sequer que fala de tais coisas. A palavra ídolo nem aparece ali, nenhuma vez sequer. E olhe que o texto de Romanos 14 é bem dizer o dobro, bem maior do que 1 Coríntios 8. Repito, onde ele repete 5 vezes que fala de coisas para ídolos. Em Romanos 14, amado, Paulo fala para não haver contendas e discussões por causa de regras de diferentes crenças. Ele compara as crenças pedindo para haver tolerância, acolhimento e harmonia de um para com o outro. Outra questão, vamos lá. A carta para os romanos foi para Roma, cidade bem distante de Corinto, lá na Grécia. Como os romanos iriam saber que Paulo falava do mesmo assunto de Coríntios 8, de carnes sacrificadas a ídolos? Como eles iam poder entender isso? Os romanos não receberam a carta dos coríntios. E eles nem tinham escrituras para comparar as cartas e deduzir o que Paulo estava falando. Procure lá se imaginar, amado, um romano há mais de 2000 anos atrás, que recebe e lê Romanos 14, como saberia que o autor falava de carnes para ídolos se ele não diz nada a esse respeito? Como? Sem nem citar uma palavra ídolo, nem uma vez sequer. Será que Paulo queria que os romanos adivinhassem? Claro que não, amado. São coisas completamente diferentes. E por que ele repete 5 vezes em 1 Coríntios 8? Aliás, essas cartas foram escritas aproximadamente com 2 anos de diferença, tá? Alegar que Romanos 14 fala do mesmo assunto que 1 Coríntios 8 é uma dedução muito, mas muito equivocada, meu amado. Romanos 14 fala sobre restrições alimentares de um modo geral. E o assunto de 1 Coríntios 8 é específico sobre carne para ídolos, o que pode até se enquadrar como um exemplo de restrições alimentares da qual Romanos 14 fala, tá? Claro. Mas não que Romanos 14 esteja falando só deste caso. Vamos complementar uma coisa aqui. No Léxico de Strong, a palavra hebraica tamé
significa imundo, sujo, contaminado, especialmente em um sentido cerimonial ou moral. Depende do contexto e não há opção de sujo higienicamente ou sanitariamente. E no caso de Levíticos, essas impurezas ou imundícias tinham significado ritual cerimonial, amado. Cobras e lagartos, né, amado? Vamos lá, cobras e lagartos. Diante dos argumentos expostos, amado, os reformadores de saúde disparam. Tá bom, então se é assim, comam aí cobras e lagartos, ratos, comam todas essas coisas aí. Sobre comer ratos, cobras e lagartos, longe, né, da ignorância demonstrada pelos reformadores de saúde, isso é uma questão cultural, da cultura. Na China, há regiões onde são criados ratos em cativeiros e servidos em restaurantes. Na Tailândia e vários outros países, tipos de escorpiões, cobras, lagartos são alimentos comuns. Cobras e lagartos até no Brasil já tem também, amado. A carne de rã, segundo a ciência, é tão nutritiva quanto a de frango. Cada povo desenvolveu diferenças dentro da sua cultura alimentar. Necessidade. Por exemplo, vamos lá. Às vezes aquilo que para os ocidentais é repugnante, para os orientais é muito bom. Se um visitante da cidade vai num sítio e assiste desde o abate de um animal até este estar na mesa, sendo que ele nunca presenciou isso, ele dificilmente comerá o animal, ficará com nojo, amado. Muito sangue, tripa, vísceras e as fezes se misturando com aquelas coisas e tudo mais. Mas as pessoas do interior que criam animais para comer o fazem com maior naturalidade. Vamos lá, outro exemplo. Os grilos e gafanhotos são limpos. Está na escritura. E por acaso os reformadores de saúde comem? Que eu quero dizer o seguinte: grilos e gafanhotos são fonte natural de proteína. Animal, né? Desculpa, fonte animal de proteínas. Agora, nos meus 20 anos de adventista, não vi nenhum adventista comer grilo. E animal limpo, é animal limpo, né? Nunca vi. Mas por quê? Cultura alimentar, é óbvio, amado. Além da cultura de cada povo, região, o homem também seleciona seus alimentos através do que? De pesquisas. Por acaso, as pessoas comem qualquer vegetal? Qualquer planta? Qualquer raiz? Qualquer fruto? Não, claro que não, amado. É sabido que muitos são tóxicos, são venenosos. E o Criador não deu aquela famosa lista também dos vegetais limpos e vegetais imundos. O Criador deu ao homem sabedoria, raciocínio e capacidade para desenvolver meios de estudos e análises através da ciência para verificar o que lhe é comestível e o que pode ser prejudicial. Não estou dizendo, nem é dito na nova aliança, que todo e qualquer tipo de animal seja apropriado para o consumo humano. Não é isso que eu estou falando não, viu, amados? Assim como nem todos os vegetais também são apropriados. Estou afirmando que a Escritura mostra que, diferentemente das alegações de Ellen White, os animais imundos não eram imundos porque faziam mal à saúde, mas porque eram sujos cerimonialmente, amado. E na nova aliança, a impureza ritual foi abolida. Na nova aliança, todas as comidas são limpas, mas devemos evitar, claro, o escândalo com os fracos na fé. Romanos capítulo 14, verso 20 e 23. E quando se fala limpas, está dizendo limpas da impureza ritual, conforme o contexto do Pentateuco. É claro que nem todos os animais fazem parte da nossa cadeia alimentar, é óbvio, amado. Muitos podem não ser apropriados para a alimentação humana, claro, mas a Escritura nunca relacionou animais como sendo sujos sanitariamente, mas sim ritualmente. Aquilo que é higienicamente ou biologicamente limpo é confirmado através de pesquisas científicas, do mesmo modo que os vegetais, e depois disso vêm os costumes, o gosto e o paladar de cada um, amado. Aliás, uma curiosidade, a carne do peixe espardate, que é o Chiphias gladius, é riquíssima em ômega 3. É a maior fonte dessa substância. O ômega 3, amado, para quem não sabe, é essencial para o funcionamento de dois órgãos importantíssimos nossos, o cérebro e o coração. No coração ele diminui o risco de ataques cardíacos, pois ele evita que as gorduras ruins, as hidrogenadas e as saturadas, se fixem nos vasos sanguíneos, fazendo assim com que eles se entupam, causando os ataques cardiovasculares. Ajuda muito na prevenção de doenças como o câncer. Ômega 3, amado, é um remédio natural para a depressão. Globo Repórter, 12/8/2004. Ômega 3 combate sequelas do infarto, mostra estudo. Reportagem da
Francis Press em Paris, 7/2/2003. Ômega 3 reduz lesões por esforço. Pesquisa Unicamp, São Paulo, 13/5/2003. Ômega 3 pode ajudar pacientes com câncer. Matéria da BBC, 14/9/2003. Já o cérebro é constituído de 20% de gordura, então é importante o consumo de ômega 3 para deixá-lo ativo. Em sua deficiência, o cérebro funciona lentamente, causando assim a falta de memória, né? Mas o que isso tem a ver com o assunto em pauta, né? Acontece que o peixe espardate, quando atinge a fase adulta, com o tempo perde as escamas. Ou seja, lá na lista dos animais limpos e imundos, animal de couro não pode ser comido, é considerado imundo. Ou seja, será então que o espardate nasce e cresce limpo, né, de escamas, e quando fica adulto, que já tem o ômega 3 ali na sua potência máxima, torna-se imundo, pois não se pode comer peixe sem escamas? Nenhum pescador dos tempos do Antigo Testamento ou reformadores de saúde, amado, capturando o espardate adulto, o comeria, pois veria a falta de escamas, e a Escritura diz que todo peixe que não tem escamas é imundo. Afinal de contas, a carne mais rica do mundo em ômega 3 é limpa ou imunda? Porque uma hora tem escama, depois não tem. Ou seria limpa por um tempo e depois ficaria imunda? Essa é para pensar, né, amado? Incoerências, muitas incoerências, amado. Muitos reformadores de saúde não comem em restaurantes porque, na maioria das vezes, o alimento é preparado por pessoas que não são de suas denominações e elas não seguem as famigeradas leis de saúde. Então o feijão pode conter pedacinhos de carne suína, lá, o famoso bacon, ou mesmo que não tenha, pode ter sido cozido junto com uma dessas imundícias para dar gosto. Então esse feijão pode estar contaminado, sujo para os reformadores de saúde, né, amado? O mesmo acontece com o arroz à fantasia ou à grega. Muitos desses pratos contêm cubinhos de salsicha. E isso, segundo eles, contamina o arroz. Isso é verdade, eu vivi isso. Eu não comia arroz à grega por causa do presunto, amado. E o feijão, dependendo do restaurante que eu ia, eu perguntava se tinha sido feito com bacon. E se era, eu não comia, porque eu falava que era imunda. E em sua visão deturpada, amado, acham que aquelas comidas contaminadas contêm germes e bactérias transmissoras de doenças. Mas o que chama a atenção é que muitos reformadores de saúde tomam todos esses e outros estúpidos cuidados, mas depois vão ao supermercado, pegam em cestinhas ou carrinhos, tocam no balcão do caixa, pegam em dinheiro, depois embarcam lá nos seus carros, nos seus ônibus e abrem lá os seus... Pega na direção onde os mecânicos colocaram as mãos, né, o câmbio, onde tem zilhões de bactérias, inclusive coliformes fecais, né? E então com as mãos bem contaminadas, abre lá o pacotinho lá de amendoim, né? Porque amendoim pode, né? Ou qualquer outro salgadinho que pode, e tranquilamente comem, né? Quanta incoerência, né, amado? E depois ainda tem a audácia de dizer para o filho ao lado: nunca mais me peça salgadinho, sabor bacon, hein? Você tem que seguir a lei de saúde, menino. Amado, que o Criador tenha a benevolência de todos nós, né, amado? Pois bem, amado, terminamos aqui então o assunto sobre os alimentos. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha tido algum discernimento sobre esse assunto. Se você conhece alguém que defende este assunto, passe esse material para essa pessoa pensar, para essa pessoa refletir. Tá bom, meu amado? Legal, e vamos aí que a gente vai continuar aí com os temas. Não sei, não tenho certeza, mas talvez a gente vai falar sobre o diabo, sobre Satanás. Quem é, o que é, qual é o respaldo que a Escritura dá sobre isso. Tá bom, amado? Valeu, até lá. Um abraço.